Então é isso, todo mundo preparado para a aula de hoje, né? Para nós falarmos aqui sobre essa questão do laudo e da avaliação, né? Meu paciente chegou, e a maioria dos pacientes a gente sabe que chegam para nós com laudo, certo? E aí, Fer, né? Eu preciso avaliar o meu paciente, mesmo se ele já vier com um laudo, tá? Então, gente, primeiramente, né, a gente precisa entender a seguinte questão, tá? O laudo, ele não é uma sentença. Não, e ele também não é a resposta de todas as perguntas, né? O laudo, ele é necessário, obviamente, até por uma questão, né, legal, de direitos, né, em relação à inclusão, de benefícios e assim por diante. Então, sim, né, a gente sabe o quanto o laudo é importante em relação a isso, mas ele não é a resposta de todas as perguntas, né? Bem pelo contrário, né? Muitas vezes nós vemos ainda que, infelizmente, podemos colocar aí 70% a 80%, né, das crianças que são laudadas exclusivamente em uma consulta de 30, 40 minutos, né? Então, conhece-se a criança, né? Conhece realmente ali como que está o funcionamento dessa criança dentro do transtorno em que ela está laudada, né? Então, a resposta, gente, é muito simples para essa pergunta, né? Sim, nós avaliamos todas as crianças, independente delas terem laudo ou não terem o laudo, né? Independente disso, né? Independente de ter transtorno do espectro autista, de ter transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, de ter transtorno específico de aprendizagem, né? A dislexia, a desortografia, a descalculia. Isso, gente, é um quadro, né? É onde a criança apresentou critérios suficientes para ser enquadrada em uma deficiência, ali num transtorno, e está sendo laudada. Não ensina, não mostra, não nos traz como devemos tratar essa criança. Qual é o tratamento, né? Porque daí vem lá assim, né? Fulaninho de tal, né? O nome da criança, fulaninho de tal, né? Apresenta F84.0, né? Falar. Necessita de adaptação escolar, terapia com psicóloga, com fono, com neuropsicopedagoga, com psicopedagoga, enfim. Tá. E quando chega daí com isso, tá, neuropsicopedagoga, vamos falar, psicopedagoga, psicóloga, fono. Beleza! Tem o transtorno do espectro autista, vamos tratar. Você vai tratar o transtorno do espectro autista? Não existe isso, pessoal. Nós tratamos as características. E dentro do espectro autista, por exemplo, é muita diversidade de habilidades e de dificuldades, né? Então, não é eu não atendo na terapia um autista. Eu atendo na terapia uma criança com dificuldades em determinadas áreas que está dentro do espectro autista, né? Quando nós começarmos a mudar o nosso olhar em relação às deficiências, em relação aos transtornos do neurodesenvolvimento, as coisas vão começar a funcionar melhor na inclusão. Porque é um tal de precisa de um papel com laudo para poder afirmar que a criança tem dificuldade, que é o que prejudica no fim das contas, tá, gente? Então, sim, a gente precisa conhecer as especificidades de cada um dentro do transtorno, independente, né, de qualquer coisa. Então, sim, além disso, pessoal, né, uma coisa que eu percebo assim que é muito importante, e aqui dentro do método NeuroBP Avalia, nós temos isso como um fundamento muitíssimo, muitíssimo, olha, a base do fundamento todo do método NeuroBP Avalia é a questão da criação de vínculo, né? Como assim, Fer, criação de vínculo, né? Não tem como nós fazermos um bom trabalho, atendermos bem uma criança, desenvolvermos essa criança, se nós não tivermos vínculo com a criança e com os pais, né? O que eu vejo que vem acontecendo?
A criança chega, né, para ter atendimento, a terapeuta agenda a primeira consulta para fazer a anamnese, já enche o pai e a mãe de pergunta nessa primeira consulta, com as 489 perguntas que tem lá na anamnese. Ah, tá, pegou o laudo, tá ali, é transtorno do espectro autista, ou é TDAH e tal, beleza. Vamos fazer as terapias. Pronto. A partir dali, meu amor, só ela que sabe e Deus o que está sendo trabalhado dentro da clínica, sendo que não existe, né, nenhum mapeamento dessa dificuldade. É por causa do laudo. E o que isso vem e faz com que piore a situação? Que é a questão do vínculo. Durante o processo de avaliação, né, nós conhecemos muito bem a criança e nós conhecemos muito bem, né, os pais, a dinâmica, né, porque nós temos encontros e encontros avaliativos, né, e eles têm consciência de que eles estão ali para nos mostrar todas as características para nós chegarmos a uma conclusão, né? Então acontece isso. Quando vai direto nessa questão do laudo, não tem esse vínculo, não cria-se esse vínculo suficiente, tá? Então, o tratamento também não se dá exatamente de uma maneira como deveria ser, como poderia ser, tá? Então, a avaliação, além de ser extremamente importante para nos dar o mapeamento do funcionamento da criança, ela é extremamente importante para que o nosso vínculo com essa família, para que o nosso vínculo com essa criança, para que o nosso vínculo com essa escola seja a melhor possível, porque daí nós vamos estar sabendo o que está acontecendo para realmente dar as nossas sugestões, tá? E isso fazer com que o tratamento dessa criança aconteça de uma maneira muito melhor, muito mais eficaz. E eu garanto para vocês, muito mais rápida, tá? Muito mais rápida, tá? O que acontece? Grandes erros, né? Que acontecem também dentro dessa questão do laudo pronto, né? Então, tem esses pontos e tem um outro ponto também, né? Chega lá, a criança, laudo, tá o laudo certinho, né? Aí nós vamos lá, né? Como boas terapeutas que somos, senhor Google, amado Google, atividades para trabalhar com autistas. Atividades para trabalhar com disléxicos. Atividades para trabalhar com descalcúlicos. Vamos lá, gente. Vamos ser sinceros aqui. Quem nunca? Quem é a terapeuta aqui? Não, se tiver, por favor, tá? Pode falar, eu olho, respeito muito. Quem é a terapeuta que nunca procurou atividade de intervenção desse jeito no Google? Por realmente não saber o que fazer especificamente de terapia, tá? Então, como ele tem um laudo de TDAH, eu vou procurar terapia para TDAH, atividades para TDAH. Aí vai lá, pega coisas genéricas, tá? Que sim, podem ser que dê certo. Óbvio que algumas coisas sim, gente. É estimulação. Estimulação vai dar retorno, tá? Isso é muito importante a gente saber. A gente só tem que saber o quanto isso está sendo eficaz. Que esse é o ponto, essa é a questão. Tá? Aí vai lá, atividade, faz o tratamento, a terapia com a criança de uma maneira tão genérica, né? Que chega uma hora e você fala, o que eu estou fazendo de terapia? O que eu estou fazendo de atividade? E ali fica semanas e semanas e meses e muitas vezes anos realizando um tratamento sem mensuração, sem saber se realmente aquilo está dando certo ou não está dando certo. Quem sai perdendo? Primeiramente a criança, obviamente. Em segundo, os pais, né? E em terceiro, a gente. Porque, poxa, eu tenho certeza que ninguém levanta da sua cama de manhã para ir lá atender o seu paciente na clínica ou para ir lá atender os seus alunos na escola, falando assim: hoje eu vou levantar para fazer um trabalho ruim. Hoje eu vou fazer isso. Hoje eu acordei muito malvada, vou lá fazer terapia, mas eu vou fazer terapia para a criança ser prejudicada depois. Eu tenho certeza que ninguém faz isso.
Eu tenho certeza que todo mundo, na hora que levanta para ir fazer os seus atendimentos, levanta querendo fazer o seu melhor. Eu sei disso. Levanta pensando que vou chegar lá hoje e vou desenvolver o meu paciente. O problema é quando vem aquela pulguinha atrás da orelha e fala assim: e como que você vai fazer isso? O que que você vai fazer hoje de terapia com ele? O que que você vai fazer de atividade com ele essa semana? Vamos procurar no Google, né? E ali a gente vai entrando nesse círculo vicioso desse tipo de atividade que não tem sentido, tá? Outro ponto importante de nós entendermos aqui a questão dessa avaliação, mesmo com laudo, mesmo em crianças com laudo, tá, pessoal? É a questão de que nós não estamos tentando mudar diagnóstico, tá? A gente não quer mudar diagnóstico de ninguém. Não é isso, não. Acontece? Acontece. Não vou mentir para vocês. Acontece com uma frequência, assim, né, bem grande, inclusive, de ter certa característica lá, ser laudado e depois numa avaliação aprofundada com os testes validados cientificamente e não em 30 minutos de consulta com o médico, ser visto que aquele laudo inicial estava equivocado e que a nova avaliação do neurodesenvolvimento trouxe novas respostas para aquele comportamento, para aquelas atitudes, né, daquela criança. Então, muda, pode mudar, mas não é esse o objetivo. Tá? Então, isso é muito importante. Gente, a avaliação não é só para fim diagnóstico. Falei bastante sobre isso na live de ontem. Então, quem não assistiu a live de ontem, né, ficou gravada aqui na página. Quando terminar essa daqui, vai lá assistir a live de ontem, que ela tá bem interessante em relação à importância dessa avaliação do neurodesenvolvimento, tá? Então, assim, gente, a gente precisa separar essa questão, né? Ah, mas a avaliação... Ah, ele já tem laudo, então eu não preciso avaliar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Não tem. Gente, vamos pensar lá. Nós damos aulas para as crianças, né? Vamos pensar professores aí comigo. E nós aplicamos a prova. Por que que nós aplicamos prova nas crianças? Porque nós precisamos mensurar o quanto essa criança aprendeu do conteúdo que foi, né, dado para ela. Como que a gente faz intervenção, que é algo muito sério, e não avalia para saber o quanto essa criança sabe, o quanto ela melhorou, o quanto ela piorou durante o passar do tempo? Como? Né? Então, a avaliação, ela não é só para criança que não tem diagnóstico. Isso é um equívoco e nós precisamos mudar isso na nossa prática clínica. A avaliação, ela deve ser realizada em todas as crianças. Volto a falar da questão do médico, né? Se nós vamos ao médico, né, mesmo que a gente já tenha um laudo de alguma coisa, um médico novo, uma pessoa que vai tratar a gente, que vai fazer, né, novos acompanhamentos, vai pedir para que o exame seja refeito para ser atualizado de qualquer maneira, tá? Então, gente, vamos desvincular aí a questão da avaliação para fim diagnóstico somente. Não, né? Na questão ali também, que é importante falar, né, gente, de que eu comentei que muda laudo, né? Como assim? Já aconteceu comigo, né? E eu quero compartilhar aqui com vocês esse episódio, né? Aconteceu algumas situações, né? Mas especificamente essa foi uma bem importante que me chamou bastante atenção, tá? Eu recebi uma criança, né, para avaliação com 5 anos, tá? Onde a queixa muito grande desses pais era um comportamento muito, muito desafiador, né? Então, era uma criança que, quando ele chegava na escola, né? A escola tinha 2 portões, então ele chegava na escola, ele tinha que entrar na escola e alguém ficar sempre ali nos 2 portões, porque senão ele fugia, né? Acessos de raiva, então ele usava óculos, então ele quebrava um óculos por semana com acessos de raiva, e um comportamento muito, muito desafiador com os pais, tá? Num ponto assim em que os pais estavam realmente, gente, completamente desesperados, tá? Eles estavam assim, não existia mais harmonia na casa. Quem é terapeuta, né? Quem tá na lida, as professoras também que estão dentro da escola, que estão vendo, né, sabe que isso é muito comum de acontecer, né, no desenvolvimento aí das nossas crianças. Então, né, ela comentou comigo que ele tinha 5 aninhos, tá? Que ele havia passado por uma profissional, na qual essa profissional levantou uma hipótese
que ele tivesse o transtorno opositor desafiador, tá? E disse ali para esses pais que o mais importante naquele momento, né, para o desenvolvimento dessa criança, era que, né, dentro do transtorno opositor desafiador, o mais importante é que todos sejam firmes com essa criança, que coloquem essa criança no lugar dela, com outras palavras, tá? Ela falou isso, pessoal, sem ter aplicado nenhum protocolo validado cientificamente, tá? Apenas com observação do comportamento, observação, que eu digo que é o eu acho, né, do comportamento dele no ato da família, tá? Ok. Esse pai e essa mãe ficaram muito chocados, por quê? É um casal muito tranquilo, a casa, assim, a mulher e o marido são pessoas muito calmas, muito tranquilos, não existe esse ambiente que favoreça tanto aquele comportamento opositor. Mas, enfim, foram ao médico, né? E o médico também falou, sim, ele tem o transtorno opositor desafiador, então vocês precisam ser firmes com ele precisa fazer terapia e beleza. E ali começou a pior parte, né, do inferno da vida deles. Porque como a orientação dos profissionais para esses pais foi a seguinte: seja firme com ele. Vocês podem imaginar como que deve ter acontecido certas situações. Então essa criança, né, esse pai dava uma ordem, essa criança batia de frente, né? Esse pai ele fazia ali, né, quem tá mandando aqui sou eu, essa criança vinha, quem tá mandando aqui sou eu, da mesma maneira que o pai falava. E aquilo ali, gente, foi virando uma loucura, né? Um desgaste gigantesco. Então, essa família chegou até mim buscando terapia, né? Por causa da equipe multidisciplinar, na qual, né, nós éramos. Então, precisava das terapias, onde tinha ali a fono, tinha ali também a psicologia e assim por diante. Então, eu apliquei, né, mostrei a eles que antes de qualquer tipo de intervenção em cima de qualquer tipo de laudo que ele tivesse, seria necessário que nós fizéssemos uma avaliação do neurodesenvolvimento, né? Então, nós aplicamos, né? Apliquei todo o protocolo avaliativo do método NeuroIPP Avalia, investigamos os transtornos, né, do neurodesenvolvimento. E uau, gente! Olha que impressionante! Não tinha TOD nenhum. Não tinha transtorno opositor desafiador nenhum, né? Na verdade, era uma criança com dificuldade acentuada na área de comunicação e linguagem, né, receptiva, tá? Então, nesse entendimento das ordens e também nessa linguagem expressiva. Então, a maneira como ele se expressava se apresentava de uma forma opositiva, mas na verdade é uma dificuldade, né, que ele tinha na área da linguagem e da comunicação, tá? E no fim das contas, ele estava enquadrado ali dentro do transtorno do espectro autista, tá? Com um funcionamento alto, né? Com uma maturidade cognitiva acima da média, que foi comprovado através do teste Columbia realizado pela psicóloga, né? Então, olha só, né, gente? Mudou o laudo dessa criança. As avaliações comprovaram, né? Essa mãe retornou ao médico, um médico falou que realmente, com essa investigação minuciosa que foi feita, e muito importante, realmente ele não apresentava o opositor, né? E ali mudou o diagnóstico dessa criança. Mas, gente, sendo bem sincera com vocês, enquanto terapeuta, e eu posso falar isso também pela mãe dele e pelo pai dele, foi o de menos. O mais importante de tudo é que durante o processo de avaliação, eles também foram conhecendo melhor o filho deles. E eu fui conhecendo melhor a dinâmica da família, a dinâmica da criança, e automaticamente as intervenções vieram após isso de maneira completamente assertiva. Esse tipo de comportamento dessa criança, do chegar na escola e correr, do quebrar o óculos, gente, desapareceu.
por um simples entendimento de que a área da linguagem e comunicação dele estava prejudicada e que deveria ser falado as ordens para ele de uma maneira um pouco diferente. Então, sem questão de Todd, sem questão de Teia aqui, mas todo mundo conseguiu mapear e entender como que essa criança está funcionando. Então, essa é a importância de avaliar, mesmo que a criança já tenha laudo. Nós não podemos também pensar que só porque tem laudo é 100% de certeza que aquele laudo ali está certo. Não, nem sempre. Eu vejo muitas terapeutas, né, com agonia, assim, meu Deus, eu recebi um paciente, né, eu vejo muitas falando que ele tem um laudo de TDAH, mas Fer do céu, ele não tem, eu não vejo TDAH nele. Sabe qual que é a minha pergunta? Então, por que você está tratando uma coisa que você também não está vendo e que você também não sabe se é ou não? Por que está fazendo a terapia? Eu fico pensando, né? Não tem sentido de fazer a terapia, então. Né? Porque como que é a maneira que a gente resolve isso? Avalie o seu paciente. E se ele não tiver as características que os testes vão nos comprovar ou não, ele não tem o transtorno. Mas, Fernanda, nós vamos bater de frente com o médico? Gente, com o médico, com qualquer outro profissional, se nós tivermos embasamento científico sobre aquilo ali que nós estamos falando, a gente pode sim. Porque todos os testes, todos os protocolos avaliativos que a gente utiliza, tem base nesse queridinho e amado aqui, ó. No DSM-5. O que é isso, Fernanda? Essa é a Bíblia nossa. É aqui que está descrito os critérios que trazem o diagnóstico para um transtorno. É aqui que tem os critérios que o médico vai olhar lá e dar check para enquadrar dentro de um transtorno ou não. E nós vamos ter uma base de vários protocolos avaliativos que vão nos embasar com isso aqui para dizer se tem o transtorno ou não. Então, se o médico fez um laudo e ele não tem embasamento suficiente de critério diagnóstico para laudar e nós temos, por que nós não vamos fazer isso? Agora, eu não posso querer bater de frente, né? Se eu acho. Mas eu acho que ele não tem. Aí é diferente, né? Aí a gente está cometendo um grande equívoco, tá, gente? Então, a gente precisa entender que nós precisamos olhar a avaliação não com olhar só de laudo, só de diagnóstico, só para julgamento, só para buscar coisas erradas, coisas ruins, coisas que não estão boas, ou assim por diante. Não, é para nós entendermos aquela criança independente do laudo que ela tem, tá? Então, vamos estar sempre atento a isso, tá, gente? Então, é muito, muito errado, um jeito muitíssimo errado, é nós simplesmente pegarmos um laudo e sairmos aí fazendo a intervenção sem nem saber exatamente em que está fazendo, tá? Porque tem TDAH, eu tô tratando, o que seu paciente tem? O que você tá tratando nele? Ele tem TDAH, tô fazendo estimulação para TDAH. Gente, só no TDAH, só de critério diagnóstico, são 9 características. Só de critério diagnóstico, tá? Fora as particularidades que existem, que não está descrito aqui como critério diagnóstico. Vocês acham mesmo que existe uma receita de bolo para tratar o TDAH? Que existe, assim, estimulação, atividades para TDAH? Atividades para... Não. Não tem, né? E esses 9 critérios diagnósticos, especificamente para TDAH, por exemplo, que são os que os médicos também se baseiam e nós também nos baseamos, que inclusive é uma escala, né, de domínio público gratuita, a SNAP 4, que é utilizada como um dos rastreios, tá?
que eu já vou dar spoiler aqui, ok? Que eu estarei ensinando na semana que vem, na Semana NeuroPP Avalia, a SNAP 4. Como que você aplica, como que você corrige, como que você interpreta, né? Então, ali vocês já vão estar conhecendo, né? Quem não conhece ainda, vai ter esse contato com os 9 critérios diagnósticos do TDAH. Os 9 critérios, tá? E, inclusive, essa escala gratuita está dentro do nosso Drive da Semana NeuroPP Avalia, tá? Drive esse gratuito. Ontem eu falei sobre esse Drive aqui, então esse Drive está disponível, tá, pessoal? Quem não tem acesso a esse Drive, certo? Me chama no direct ou lá no WhatsApp, quem se inscreveu, né? Se inscreve e me chama, que eu mando o Drive com essa escala para vocês estarem com ela na mão de vocês para nossas aulas da semana que vem. Então, dias 27, 29 e 31 de maio, 3 aulas 100% gratuitas, aonde eu vou estar ensinando vocês a promoverem a inclusão social e educacional através dessas ferramentas validadas cientificamente, certo? Quem quiser o Drive me chama, tá bom? Ali a gente já vai ver esses 9 critérios. Ali nós já vamos perceber que não tem como ter uma receita prontinha para estimular TDAH. Entende? Então, como que eu vou receber um laudo e vou fazer intervenção em cima de um laudo se eu não tenho a mínima ideia das características que compõem aquele transtorno? Porque eu não avaliei, porque eu não conversei com a família, eu não perguntei. Que bom, gente! Já vi uma palestra que o SNAP não vale mais. Não é verdade, tá, Regi? Está validada sim, até porque não tem, Regi, como não estar mais validada a SNAP 4, tá, meu amor? Porque a SNAP 4, ela é exatamente os critérios diagnósticos do DSM, tá? Então, não tem como invalidar uma escala que ela é atual dentro do manual das doenças mentais, tá? Dos transtornos mentais do nosso DSM, tá bom? Então, se você escutou isso, a pessoa está um pouquinho equivocada, tá? Então, gente, esse Drive, quem quiser, tô vendo que vocês querem Drive, né? Que bom que vocês gostaram. Vi gente falando aqui que gostou muito do Drive. É para vocês usarem, tá, gente? Manda ver, tá? É isso mesmo. Então, ali, quando a gente tem do autismo, né? Também lá do TEA, que eu também vou estar falando na Semana NeuroPP Avalia. Então, lá do TEA, gente, quando nós vamos analisar, são vários critérios, são várias características. Eu preciso saber da particularidade desse meu paciente dentro do transtorno, né, que ele está, tá? Muito também, né, um erro muito comum é a gente achar que porque tem laudo que já tem tudo que precisa. Gente, se realmente isso fosse verdade, nós não estaríamos na briga ainda pela inclusão que nós estamos até hoje, travada, né? Um dia de cada vez. Porque dentro das escolas tem muito laudo. Foi numa escola esses dias atrás, a escola, né, tem ali em torno de 800 alunos na escola, e a coordenadora comentou comigo que ela tinha 59 crianças com laudo. Dessas 59 crianças com laudo, 3 em acompanhamento. O laudo tá lá. A escola também não sabe o que fazer. Voltamos na questão da adaptação, que nós falamos ontem. Quem estava acompanhando ontem sabe. Como que nós vamos pedir adaptação se a gente também não sabe o que a criança tem? Né, gente? Então, isso é importantíssimo, né? Esse primeiro contato, né, dentro do processo de avaliação também é muito importante. Essa criação do vínculo que eu falei no comecinho aqui da live, tá, gente? Esse vínculo, essa criação desse contato também é extremamente... vai dar um resultado extremamente gratificante para todos os lados. Tá? Então, isso também é importante que a gente faça independente do laudo, né? Independente do laudo, independente se a criança tem qualquer transtorno. Esse vínculo, esse conhecimento, né? Essa aproximação é extremamente necessária que aconteça. E outra coisa, né, gente, que aqui também que é muito importante, né? Eu sei que eu falo pra caramba, gente. Vocês ficam meio tontos quando eu começo a falar demais. Vocês falam para eu falar mais devagar que eu falo, tá? Outra questão também aqui, né, gente, é que a gente precisa
sempre ter em mente, enquanto terapeutas, tá? Que independente do laudo que essa criança tenha, eu estarei trabalhando com a reabilitação. Seja a reabilitação neuropsicopedagógica, seja a reabilitação psicopedagógica, seja a reabilitação psicológica, seja a reabilitação fonoaudiológica, seja qualquer uma das reabilitações. Certo? É esse o nosso trabalho, ok? Muito bem. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo. Muito bem. Certo. O que envolve um processo de aprendizagem para ter uma reabilitação? O que envolve são as funções executivas, isto é, as funções que executam as aprendizagens, executam as informações, tá? Para que ela seja processada, aprendida, né? E armazenada realmente como uma aprendizagem ali, uma nova habilidade ou a melhora de uma habilidade já anterior, tá? Isso é básico, certo? Isso todo mundo concorda comigo. Então, para eu poder ensinar, por exemplo, essa criança na alfabetização, tá? Antes de tudo, eu preciso saber como que estão as funções necessárias para se consolidar uma aprendizagem. Funções essas de atenção, flexibilidade cognitiva, memória e estratégia e planejamento. Funções executivas e memória de trabalho. Isso é básico. Então, qualquer criança que chegar para eu fazer um acompanhamento, eu primeiro preciso entender como que ela aprende, como que o cérebro dela aprende, para eu poder ensinar. Eu preciso saber se essa criança ela aprende mais ouvindo ou se ela aprende mais vendo. Se ela é mais visual ou se ela é mais auditiva. Eu preciso saber se essa criança ela apresenta uma boa memória de longo prazo de armazenamento de informações. Eu preciso saber se a atenção dessa criança melhor é a atenção seletiva, é a atenção alternada, é a atenção dividida, qual é a sustentação dessa atenção, para daí sim eu montar uma intervenção para a alfabetização. Entendem? Então, avaliar função executiva, gente, é todas as crianças, todos os pacientes que chegarem para ter atendimento, tem que avaliar função executiva e memória, porque é a base para a reabilitação e o tratamento. Né? Às vezes a gente se surpreende com as habilidades e nós trabalhamos com as habilidades. Eu preciso saber no que meu paciente é melhor para eu usar isso a favor dele para desenvolver o que não está tão bom assim. Né? Então, função executiva tem que ser em todos os casos, tá? Aí nós entramos nas especificidades, né? Fonoaudiologia tem especificidade, a psicologia tem especificidade, a neuropsicopedagogia tem especificidade, a aprendizagem. Então, nós vamos entrar avaliando todo o processo de aprendizagem. Então, gente, investigar sempre funções executivas e aprendizagem, em todos os casos, tá? E o rastreio, né? O entendimento dos transtornos também. Por isso que não tem esse negócio de avaliar uma coisa. Nós avaliamos o desenvolvimento infantil, tá? Nós não avaliamos. Você faz uma avaliação aqui para mim, para ver se a criança tem dislexia? A gente não avalia só picar, a gente não avalia picar. A gente avalia como um todo, tá? A gente avalia essa criança no seu desenvolvimento por completo, até porque a gente precisa saber também e mensurar durante o seu desenvolvimento terapêutico o quanto ele se desenvolveu, o quanto ele melhorou, tá? Então, isso é algo extremamente importante para a gente estar observando quando chega. Mas meu filho já tem laudo, ele não precisa de avaliação. Mãezinha, a avaliação, ela não tem um fim somente de laudo. Ela tem um fim de nos dar as informações como o seu filho aprende, como o seu filho, né, está as áreas, né, responsáveis pela aprendizagem para que a gente consiga fazer um bom trabalho, tá? Então, não tem esse negócio de fazer intervenção sem fazer a avaliação, tá? Não tem esse negócio de fazer intervenção em cima de um laudo. A gente vai estar aí, ó,
correndo atrás do rabo, gente, tentando fazer uma intervenção em algo que às vezes nem certo está. Tá? Então, isso, vamos se ligar, vamos entender bem sobre a questão da avaliação. Lembrando todo mundo da Semana NeuroPP Avalia, que vai começar na semana que vem. Então, lá a gente também vai estar se aprofundando mais nesse processo de avaliação do neurodesenvolvimento, entendendo como que a gente vai conseguir promover realmente essa inclusão social e educacional dos atípicos. Certo, gente? Se vocês tiverem perguntinha, mandem perguntinhas para mim. Eu vi que teve gente aqui que, né, participou. Eu vou ler algumas coisas aqui, tá? Quem tiver alguma pergunta, manda para mim aí, aproveita, tá? Que eu tô aqui para responder vocês. Que bom, gente, que vocês gostaram do Drive, né? É bem claro, achei muito fácil de entender. Que bom, o Drive, ele é mesmo, né, gente? Ele é aquela coisa assim, não tem desculpa para não usar a ciência nos atendimentos, tá? E o Drive gratuito para vocês iniciarem já fazendo isso, tá bom? Quem quer o Drive, então, me chama que eu estarei disponibilizando, tá bom? No direct e também lá no Instagram, lá no WhatsApp, tá bom, gente? Estão aprendendo muito, que bom, gente, fico feliz. Vocês estão gostando das lives? Me digam como que está sendo aí para vocês, eu trazendo esse conteúdo para vocês aí. Se a criança tem 10 anos e não sabe nem o alfabeto direito, por onde eu começo a avaliação? Então, Silvia, na verdade, o que acontece? Né? Uma criança de 10 anos que não sabe o alfabeto, muito possivelmente uma criança que estará aí dentro de uma deficiência intelectual, né? Vai ter que observar também, né, outros pontos, né, possíveis de uma deficiência intelectual, tais como a questão da independência, se ele tem uma independência ou se ele é muito dependente de outro, né? Outros critérios do DSM-5. E também um teste específico que é realizado especificamente pela área da psicologia para identificar, tá, essa questão da inteligência. Vamos supor que a inteligência dele dê na média a deficiência intelectual. Dentro do método NeuroPP Avalia também a gente consegue fazer uma baita avaliação relacionada a essas crianças que não têm esse conhecimento das letras, tá? E que não têm a deficiência intelectual, que a gente utiliza testes que eles são de linguagem oral, então de compreensão auditiva, aonde não tem a necessidade da leitura e nem da escrita, tá? E como nós avaliamos função executiva, tá? Que não tem necessidade de conhecimento do alfabeto para avaliar a atenção, para avaliar a memória, nós também vamos saber como essas funções estão acontecendo, tá? E qual a técnica melhor para ensinar o processo de alfabetização, para depois avaliar a aprendizagem, tá? Primeiro uma base e depois o restante, tá? Mas uma criança com 10 anos sem saber o alfabeto, né? É uma situação bem, bem complicada, que precisa desses testes também não verbais. Que não precisa de escrita e de leitura, e dentro do método tem, tá? Meu aluno está no 5º ano e não sabe juntar as sílabas, mal sabe o alfabeto. Muito triste. Você consegue avaliar também o conhecimento fonológico dele, né? Como que ele faz essa compreensão auditiva. Então, protocolos avaliativos tem para fazer essa avaliação com segurança, tá bom? Sempre muito esclarecedor, que bom. Quais são os testes de avaliação? Semana NeuroPP Avalia, estarei falando sobre todos os protocolos que estarão dentro do método NeuroPP Avalia, certo? Não percam as aulas, lá estará falando de todos eles, tá? Não vou dar spoiler antes da hora, não vou. Deixa eu ver. Maravilhosa live, muito que bom, gente. Como neuropsicopedagoga, qual protocolo eu posso usar com uma criança de 5 anos que tem crises de nervoso? Na verdade, assim, crises de nervoso por quê? Em que situação e o que está acontecendo? Essa é a ponta do iceberg. E não é um teste, tá? São vários protocolos que vão nos trazer o porquê que essa criança tem essas dificuldades aí com 5 anos, né? Que nem o caso desse meu paciente mesmo que eu contei aqui hoje para vocês, eram essas crises, ele tirava o óculos, ele jogava no chão, ele gritava, ele berrava, ele... E no fim das contas, o que ele tinha era uma dificuldade ali na linguagem e comunicação, né? Tanto expressiva quanto receptiva. Como que eu descobri isso? Através do protocolo que nós dos protocolos. Então, foi idade, foi SRS-2, foi ETDH-PAIS, foi ETDH-CRIA, e vários outros que eu estarei falando na semana NeuroPP Avalia, tá bom? Gente, que bom que vocês estão gostando. Estou amando que vocês estão gostando. Ai, que bom. Recebi mensagens e fiquei muito feliz, né? De algumas seguidoras aqui falando que já tinha especialização
e que não queria mais atuar, que não tinha vontade de atuar, mas que depois da live de ontem teve um ânimo de fazer esse trabalho, de fazer um trabalho muito bom. Gente, não tem preço esse tipo de coisa, né? Você saber que inspirou pessoas a fazerem um bom trabalho para a inclusão. Estou muito feliz com o feedback de vocês, viu? Muito mesmo. Pode ser uma criança com dislexia que não foi vista desde cedo e não teve as intervenções? Não é especificamente DI. Pode ser. Por isso que ou é ou não é, e a gente só vai ter certeza através de protocolos avaliativos que validem isso cientificamente. Né? Então, como eu falei, pode ser uma deficiência intelectual, mas tem que ver os outros critérios relacionados a isso, inclusive com o teste de inteligência, né? E se isso não for, com o rastreio de função, com a avaliação de função executiva e dos demais componentes da aprendizagem, a gente consegue chegar realmente a essa conclusão. Enquanto isso, são os eu acho, e os eu achos não ajudam ninguém e não leva ninguém a lugar nenhum, né? Por isso que tem que avaliar. Boa noite, eu tenho 2 meninas que acompanham como monitor. Elas têm 10 anos, são alfabetizadas pré-silábicas. Não escreve bolo, escreve olo. Precisa avaliar a questão fonológica, precisa avaliar a questão fonética, tá? Trabalha com os materiais da Menon? Sim, nós utilizamos também, né? Não são todos os protocolos avaliativos ali dos 4 livros da Menon, né, que nós temos, mas nós utilizamos uma boa parte dos protocolos ali, sim, da editora Menon, tá? Tem uma criança que não para quieta? Precisa ver, né? O que está acontecendo. Deixa eu ver. Estou amando esse mundo. Certificado, não tem certificado na Semana NeuroPP Avalia, tá? Somente o curso. Mas os psicopedagogos podem usar esse material da área da psicologia? Ótima pergunta, Tina. Esse material não é da área da psicologia, tá? Então, vamos... Ontem eu falei na live também sobre isso, tá? Todos esses testes, esses protocolos avaliativos que eu ensino aqui, eles são não restritos. Então, eles são para utilizar nas áreas da saúde e educação. Então, profissionais da área da psicopedagogia, neuropsicopedagogia, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, podem utilizar todos esses protocolos avaliativos que são ensinados aqui no método, tá? Eles não são materiais da área da psicologia, não são restritos, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Quero muito não perca o seu curso, muito bom. Feira, criança com 6 anos e apresenta seletividade alimentar. Utilizo todos os testes referentes ao TEA? Todos. Quanto mais informação, melhor, tá? Mas QI não é feito somente pelos psicólogos? Sim, Paula, foi exatamente isso que eu falei, né? Que precisa avaliar essa questão da inteligência lá com a área da psicologia que faz avaliação de inteligência. Nós fazemos da aprendizagem. Então, quando nós vamos avaliar a questão da linguagem dessa criança, relacionada a fonemas e tudo mais, nós podemos avaliar funções executivas, memória, nós também. A questão do QI é específico, tá? Mas acredito que eu tenha deixado isso claro aqui nessa fala que eu tive, tá? Eu sou assistente social, estou me interessando por fazer uma pós para ser uma terapeuta. Posso ser uma terapeuta? Na questão da assistência social, meu bem, na verdade, isso eu não sei te responder. Você precisa ver lá com o pessoal, né, do conselho de assistente social, para estar vendo com eles como que é esse trâmite da assistência social, tá? O que eu posso te dizer é que, no seu trabalho de assistente social, os rastreios avaliativos que nós utilizamos aqui dentro do método NeuroPP Avalia, você pode utilizar como assistente social, tá? Então, você trabalha nessa área, você vai poder fazer um rastreio também para estar utilizando aí e ajudando essa família, tá? Muito legal, muito bem. Se uma criança com TDAH pode ter esse comprometimento na escrita e leitura, a criança não tem consciência fonológica, conhece as letras fazendo a escrita bastão, mas a cursiva tem dificuldade. Pode ter TDAH, pode ser dislexia, pode ser desortografia, pode ser, né? Todos esses transtornos. Sim, tá, meu bem? Então, por isso que é importante que a gente avalie, para a gente saber exatamente o que é. Se esse comprometimento dele está sendo pelo déficit de atenção ou se também tem alguma coisa aí relacionada a um transtorno de aprendizagem, como uma dislexia, uma desortografia, né? Uma descalculia e assim por diante. Então, é isso que a avaliação do neurodesenvolvimento faz, Elaine. Ela tira essas dúvidas da nossa cabeça. Será que é do TDAH?
Será que é da dislexia? Será que é não sei o quê? Essas dúvidas somem. Então, a gente consegue ter certeza do que está acontecendo quando a gente utiliza esses protocolos aí que nos dão essa visão completa do desenvolvimento, tá? Gente, foi um prazer ter vocês aqui novamente, tá? Amanhã a gente está aqui trazendo mais uma live de aquecimento aí da nossa Semana NeuroPP Avalia. Lembrando todo mundo, quem não se inscreveu ainda para a nossa semana, nossas 3 aulas gratuitas nos dias 27, 29 e 31 de maio, semana que vem, link de inscrição está aqui na página do Método. É só entrar lá, clica lá, se inscreve, entra no nosso grupo de WhatsApp, que lá a gente vai estar mandando essas informações para vocês. Tá bom? Um beijão para vocês. Fiquem todos com Deus, tenham um bom descanso. E amanhã a gente está aqui de novo. Beijo.